Aí tá vendo você tem que dar o dízimo, você não dá o dízimo, você tem que dar o certo para ensinar para Deus, você tá pecando. O texto não diz nada disso. Torceu o texto. Fez igual a igreja católica, fez toda a vida. Prega, tá virando, prega o evangelho verdadeiro. Agora tem jeito pra pregar, que você já morreu. Não tem jeito mais. Prega o verdadeiro evangelho. Vendo que você não vai levar, se você for levar o evangelho por ganância, deixa o Espírito Santo atuar. O Espírito Santo tem que atuar. É você querer convencer o vendedor. O vendedor quer te vender um produto, ele vende todo argumento para te empurrar aquele produto. Vendedor, vai em onda de vendedor para você ver o que vendedor faz. Agora eu quero falar sobre o último advento que o homem vai ter. Eu falei da morte. Você viu o que o sábio Salomão falou. Salomão falou que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. E quando o morto está ali na sepultura, já todo o seu conhecimento, sua memória, seus projetos, tudo estudaram. Agora, esse advento vai ser o maior advento que vai acontecer nessa terra. Gostaria de compartilhar com você essa passagem para o encerramento dessa palavra. Gostaria que você prestasse atenção, porque você vai receber o evangelho, você não vai ouvir. Se você for na Assembleia de Deus, você não vai ouvir. Se você for na igreja católica, você não vai ouvir. Se você for regular, você não vai ouvir essas coisas. Presta atenção nessa passagem dos maiores apóstolos que já passaram por essa terra e que viu Cristo vivo face a face. E que o Cristo viu falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Tornou-se um grande apóstolo, o apóstolo do Senhor Jesus, um verdadeiro, autêntico apóstolo que ensinava a verdade. Gostaria de ler essa passagem. Já está encerrando, eu gostaria só que você prestasse atenção no âmago desse texto. O que o apóstolo está querendo dizer com essa mensagem? Aleluia, graças a Deus que a ser gratuito chegou. Olha, o texto que se encontra, você pode ler na sua casa, se você criou um exemplar da Bíblia, pode ser Bíblia católica, Bíblia de Testemunho de Jeová, qualquer Bíblia, você pode ler essa passagem se você quiser. Segundo Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, versículo 7, que diz assim: quando no céu se manifestaram o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, perecerão eterna perdição, banidos à face do Senhor e da glória do seu poder. E quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. É interessante que a Bíblia sempre fala aquele dia, do dia. Ou seja, existe um dia na terra que está determinado por Deus. Esse dia é o dia da vingança do nosso Deus. Tanto os profetas do Velho Testamento como do Novo Testamento, tanto os grandes homens do Velho Testamento e do Novo Testamento falam sobre esse dia. Mas essa passagem que eu li para vocês
Está falando da segunda volta de Cristo. Aqui está falando que o Senhor Jesus vai vir com seus anjos. Pode ser que ainda não aconteceu o arrebatamento. Porque essa questão do arrebatamento e da grande tribulação, que esse mundo vai passar, que essa terra vai passar. Porque ali diz que os santos se o aguardam e o admiraram naquele dia. Porque o arrebatamento, a palavra arrebatamento, ela tem a ver com sequestro. No grego ela significa isto. Rápido. Já viu sequestro elétrico aí? Que passa na televisão? Que o cara chega e coloca a arma na cabeça do cara, e manda o cara entrar no carro e vai sair do carro para o cara fazer. A palavra no grego que tem a ideia de arrebatamento significa sequestro. O outro vai chegar e vai fazer isso, ó. Vai te pegar, se você tiver a marca. Que é aquilo que eu falei com você. Que você precisa ter a marca de Deus na sua vida. Que a Bíblia chama de selo. Você precisa saber o que é isso. Se você vai para a igreja, você não sabe o que é isso. Você chega perto do pastor lá do seu igreja e pergunta, pastor, mas o que é a marca de Deus na minha vida? O que é o seu? Talvez esse pastor vai ter competência para te explicar. Talvez ele está aí, nem primeiro querendo explicar isso. Porque quando eu falei para vocês, na igreja aí, eu até gosto muito desses irmãos. Aquela irmã, talvez você sempre seja dessa igreja, aquela congregação cristã. Se ele for numa igreja batista, e o pastor falou, quem quer aceitar Jesus, levante a mão, ele fica com raiva, ele fala, nunca mais eu volto naquela igreja. Porque ele acha um cúmulo absurdo, você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus, tudo isso. Você não é que Jesus tem que te aceitar. Então ele fica com raiva, saiu no jogo. Não gosto nunca mais ali. Mas só que eu e você precisamos ter a marca. Nós precisamos ter o sol. Ele tem a proteção do diabo. Eu acredito que até tenham. Eu acredito que esses feiticeiros, eles podem ter a proteção do diabo. A marca do selo. O que é essa marca do selo que a sua vida vai representar? Se você ficar rico, se você ficar andando com esse carrão aí, com o Marcos Batista, você viu lá o juiz que pegou o carro do juiz lá de Batista e foi passear com o carro? O carro era um carrão mais de R$1 milhão. O juiz ficou com tanta vaidade, como disse Salomão, falou, vaidade. E pegou o carro do Ais Batista. E tem evangelho, tem gente pregando evangelho, e com o evangelho verdadeiro você tem um carrão do Ais Batista. Você tem que andar de carrão como o Ais Batista. Você tem que morar numa mansão, você pode ser pobre não. Esse não é o evangelho verdadeiro que o apóstolo Paulo está falando aqui não. Esse é o evangelho de Salomão. O evangelho de Salomão. De Salomão, por causa desse evangelho, de Senhor de Deus, que vai ler a história de Salomão, ele é o pastor de Cristo. A marca, essa marca, esse selo, ele está ao seu alcance de graça. Você não vai pagar nada para ter essa marca. Deus pode marcar você, pode selar você. E você precisa dessa marca, de ter essa marca. Porque eu te digo, a nossa geração, o julgamento que vai acontecer com a nossa geração, o rigor vai ser maior. Porque as pessoas que não tinham o Espírito Santo, na época que o rei Davi viveu, na época que Salomão viveu, que Sansão viveu, aquelas pessoas, aquelas gente ali, não tinha Espírito Santo. Por isso que ele tinha até Moisés, falou, Moisés, clama ao Senhor por nós, porque estamos perecendo. Eles viram o sacerdote, que o sacerdote falava com Deus. Mas tem pessoas que mantêm esse evangelho até hoje. Você tem que ir lá no quarto e confessar o pecado. Você pode ir direto
através do Espírito Santo, do trono da graça e confessar o pecado. A gente tem muito passar na Igreja Católica por anos até hoje. Por quê? Por que a Igreja Católica está ensinando esse evangelho que já acabou? Mas ele disse que não. Hoje você precisa da marca. Você precisa de ter o selo do Senhor. Ah, você tem que fazer a sete orações. Você tem que fazer lá na Igreja Católica, fazendo lá em cima. Você tem que ir lá fazer as 7 orações, 7 passos. A Bíblia não ensina isso não. A Bíblia ensina que você tem que ter a marca de Deus. Você tem que ser selado. Isso não quer dizer que você vai ficar rico. Você vai andar de carro igual o Aloysio Batista aí, ó. Aquele carro que o Aloysio Batista andava com ele, ou anda. Não sei se vocês devolveram o carro para ele, eu não sei. É o Evangelho de Cristo. Por que nós precisamos de ter a marca de Deus em nós? Como eu lhes disse, o inferno não foi feito para você nem para mim. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas o diabo, evidentemente, não quer ir para lá sozinho. Quem fez o homem cair foi o diabo. Está certo que o homem quis, o homem escolheu. O homem duvidou da palavra de Deus. Quando o homem duvidou da palavra de Deus, o diabo colocou a dúvida no coração do homem, Adão, ele caiu. Ele duvidou, foi lá e pecou. Deus falou para ele, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comer. Porque no dia que dela comer, você vai morrer. Que é aquela primeira advento que eu li para vocês. O advento da morte. Não vai reverter. Todos nós vamos morrer. Iremos para a sepultura. Por isso que nós temos que gozar a vida. Salomão fala, goza tua vida com a mulher que tu amas. Toma o teu vinho, come o teu pão. Aproveita a vida, sim. Com as suas vestes brancas. Onde você vai ter suas vestes brancas? Através de Cristo. Você vai na pegada de Cristo. Se você andar nas pegadas de Cristo, você vai ter suas vestes brancas. Mas você precisa ter a marca de Cristo na sua vida. Porque o diabo está em volta de você, em volta de todos nós. A Bíblia diz que ele está em volta de todos nós, procurando alguém que possa tragar. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta, ele sabe disso. E você viu pelo texto aqui que Jesus vai trazer vingança de Deus daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de Cristo. Ah, eu estou obedecendo o Evangelho da Igreja Católica, o Evangelho da Igreja Católica é o Evangelho de Cristo. Você tem que questionar isso. Ah, eu estou obedecendo o Evangelho da Igreja Universal do Reino de Deus. Procura saber se o bispo lá está pregando o Evangelho verdadeiro. Porque senão você está obedecendo o Evangelho do homem. E o texto diz aqui que ele vai tomar vingança daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de Cristo. Por isso, meus prezados, estou deixando para vocês essa passagem. E daí com o seu pastor, com o padre da sua igreja, como que você vai adquirir essa marca, esse selo de Cristo na sua vida. Idade lá com o padre, com o pastor, como que eu vou ter a marca de Cristo na minha vida? A Bíblia fala de selo, de marca, como eu vou adquirir esse selo? Como que eu vou adquirir essa marca? Aí você vai tirar suas conclusões. O pastor falar que você tem que fazer o voto, o pastor muitas vezes vai falar que tem que fazer o voto, 50, 100, 300. Você pode ver que você pode sair fora desse pastor um falso profeta. Porque essa marca é de graça. Essa marca é de graça. Você não vai pagar nada para obter essa marca. Lá na cruz Jesus já pagou. Jesus já pagou o preço lá, ó, que o diabo exigia. O diabo chega para Deus e fala, ó Jeová, a sua lei exige isso. Eles pecaram. Merece morrer. Eles são meus, eles vão comigo lá pro lado do fogo, lá pro inferno.
Porque o inferno é o lado do fogo. Se você morrer aqui agora, você não vai no inferno, não existe inferno ainda não. O inferno ainda não existe. O pessoal fica preso que você vai no inferno, ninguém está no inferno. O inferno, você pode olhar que todos os textos que falam de inferno estão tudo no futuro. Ali vai haver só o evangelho de Deus. Ali vai haver só o evangelho. Olha lá, todos foram lançados pelas trevas. Por todos os textos, dá a entender, por todos os textos que a Bíblia fala sobre o inferno, sobre a morte, sobre a sepultura, dá a entender que só se conhecia o evangelho. Você não sabe. Os judeus, por exemplo, eles vão ser lançados. A Bíblia fala. Eles vão ser lançados nas trevas. Lembra do texto? Quantos dias que fala sobre o inferno? Você vai de purgatório, não? Você vai de purgatório. Essa questão de purgatório é história da carotinha. A igreja católica pregou esse negócio de purgatório, não pegar seu dinheiro. Olha esse pastor da fazenda aí, os falsos profetas. Fica pregando aí, ó. Pregando esse evangelho mentiroso aí, ó. Jesus pensa que você bater na voz do Senhor. Não conhecem a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você conhecesse a marca de Deus. Você não só conhecesse, mas você também recebesse a marca. Você fosse selado pela marca de Jeová. Jeová, o Deus Todo-Poderoso, está esperando por você. Só para encerrar, eu quero dizer que o grande pregador dos Estados Unidos, não sei se ainda ele é grande, mas diz que ele já foi um grande pregador, que é o Billy Graham. Billy Graham fala que nós estamos mais esperando pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está esperando por nós. Porque um dia, esses lá em Jerusalém ficaram lá, esperando a promessa de Jeová, o Pai. Não alguém de Jerusalém, mas ficaram em Jerusalém até que se cumpra a promessa de seu Pai. Jesus falou que eles deveriam ficar lá esperando. Eram 500 discípulos. Ficaram lá em Jerusalém esperando até que o Espírito Santo veio. Eles que estavam ali, eles receberam a marca de Jeová. Os anjos vão pegar na consumação do século, na força, os que estão marcados. Esse que tem o verdadeiro de Carvalho, que está marcado. Se você estiver marcado, você vai ser ceifado. Você ficou na igreja da Batista da Lagoinha. Tem que ser marcado, selado pelo Espírito de Deus. Depois você vai ser batido na face do Senhor. Você era meramente religioso, dava seus filhos lá pelo menos, andava com a Bíblia debaixo do braço. A questão é você e eu sermos marcados, sermos selados pelo Espírito de Deus. O único modo de sermos selados pelo Espírito de Deus é através do Evangelho, não é através de Maria. A Maria não vai levar você a Jesus, porque ela não é Cristo. Esse trabalho do Espírito Santo, esse é o mistério, é o Espírito Santo que vai levar a gente até Jesus. Aí eu vou até Maria para Maria me levar até Jesus. Tem jeito. A Bíblia não diz que Maria vai me levar até Jesus. A Bíblia diz isso. Depois essa Maria vai levar você até Jesus, vai dar uma parte. Ela não tem condições. Ela não tem essa capacidade. Isso não foi dado a ela. O ministério de Maria foi só de trazer a salvação ao mundo, foi só.
Esse foi o grande milagre que Maria recebeu de Deus. Ah, eu vou, através de Maria, conhecer a Deus. Não. Você precisa receber a marca. O Espírito Santo está aí. Mas um dia ele vai ser tirado. Um dia o Espírito Santo vai sair dessa terra. Porque a igreja verdadeira vai ser arrebatada. Eu li no texto que o Senhor Jesus vai vir com seus anjos. E os anjos vão ceifar a igreja dele aqui na terra. Vai ser como um resgate, como um rapto, como um sequestro. Como a Bíblia diz, como abrir e fechar os olhos. Oxalá que você seja nessa ceifa. Que você seja ceifado. E você pode ser ceifado se você quiser. É só você receber a marca de Cristo, o selo de Cristo na sua vida. Por enquanto, infelizmente, é duro, mas é preciso falar, você está com a marca do diabo. Todos vocês que não estão com a marca de Cristo estão com a marca do diabo em você. Ah, não estou com o diabo no corpo, não, mas você está com a marca dele. Porque todo dia ele chega perto de Deus e fala assim, está vendo esse clã? Ele é meu, ele me pertence. Ele está do meu lado, ele vai comigo para o lado do fogo. Mas você não merece ir. Porque você já foi comprado. O seu resgate já foi comprado, já foi pago. É de graça. Você não precisa encher o pastor de dinheiro lá onde você vai, não. O pastor está querendo seu dinheiro todo lá, querendo seu salário, querendo seu seguro-desemprego. Você não precisa fazer isso, não. É de graça. Você vai receber. É só você olhar para a cruz. Lá na cruz vai emanar o poder que vai selar você. For selado em sua porta. E não incessar o Espírito de Deus no qual fosse selado para o dia da redenção. Esse selo significa a marca. Olha, irmão, esse selo significa a marca. A marca de Deus em nós. O diabo, quando o diabo verdadeiramente se manifestar na vida de um homem aqui na terra, ele vai exigir uma marca. Dizem alguns que essa marca é um chip. Esse chip, ele já foi produzido pela Motorola. Essa Motorola que produz rádio aí, produz aparelhos de celular. Um chip do tamanho de um grão de arroz, que vai ser colocado na pele, na mão, ou então na testa. Já se fala nessa questão desses números dos códigos de barra. Todos os produtos têm códigos de barra. Você pode observar que todos os produtos têm código de barra. Para você comprar alguma coisa, você vai ter que colocar na sua mão e vai ler. Igual você compra um pacote de açúcar no supermercado, a menina, quando você vai pagar, ela põe um código de barra, deixa sair preço. Ali vai sair todas as informações. Tem gente que acredita que a marca da besta não será isso, não. Tem uns que falam que acreditam que a marca da besta é porque nós recebemos domingo. Nós trocamos o dia de guarda. O dia de guarda que a Igreja Católica trocou a lei de Deus. Mandou você guardar, se você guardar o sábado do Senhor, você fica guardando o domingo. Você pode olhar lá que os 10 mandamentos da Igreja Católica está diferente da Bíblia. Fala, guardar domingo, certo. Tem pessoas que falam isso. Mas dá a entender, sim, que essa marca que o diabo vai colocar em todos os filhos que não forem salvos, não se sabem. Da segunda volta de Cristo, implica nesse texto, no arrebatamento da sua igreja, para não deixar a igreja passar pela grande tribulação. Haverá a grande tribulação. Os judeus, que agora existe uma profecia na vida dos judeus, que o próprio Jesus falou: eu vim até vocês, mas com a verdade vocês não quiseram. Virá outro. Quando ele fala que virá outro, ele está se referindo ao anticristo. O anticristo, agora é interessante, isso é escatologia.
É uma coisa que eu já indaguei com muita gente que eu gostaria de saber. Já fiz vários estudos e até hoje eu não compreendi isso. Que a Bíblia fala do diabo, o falso profeta e a besta. Já estudei com vários teólogos sobre escatologia e nunca entendi isso. Mas uma coisa eu entendi. No curso que eu fiz na Igreja Adventista, que hoje os Estados Unidos representam a besta. Já vi vários maçons dizer, maçons que eram da maçonaria e largaram a maçonaria, ou seja, eram pastores que estavam lá na maçonaria. E falaram que o anticristo vai sair da maçonaria. A maçonaria, como eu já lhes disse, ela tem muita influência no mundo. Eu falo para vocês que tem muitos judeus que são maçons. Um maçom já me disse que Salomão, o rei Salomão, ele foi um dos maçons. E existe uma ordem da maçonaria. Nessa cadeira a gente fala que eram os templários do templo, guardadores do templo. A Igreja Católica com certeza está envolvida. Você sabe que Hollywood sempre fala isso. Hollywood está sempre um filme que foi exibido ali, os deuses e os demônios. Ficava sendo maçonaria, do Illuminati. É uma outra ordem. A ordem que nosso prefeito pertence, que é os Rosa Cruz. Então, é uma ordem da maçonaria. Mas não da maçonaria. A maçonaria, a gente não sabe o que tem por trás da maçonaria. Mas muitos poderes têm. Eu falei isso com um rapaz que foi pro time de chacota. Falei que aquele vexame da seleção brasileira, 6-1, teve uma conotação política. E claro que teve. Vocês que não querem aquele jogo não foi sentido. Aquele jogo não foi sentido. Os grandes empresários desse país, que não quiseram que a presidenta Dilma chegasse ao poder, os povos estão querendo há muito tempo que o PT sai fora. Tem muita gente que odeia o PT. Infelizmente, o PT não é perfeito. Mas uma coisa o PT preza. O PT preza em governar uma parte de coisa. Que é coisa que o PSDB nunca quis. O PSDB, todos esses jornalistas todos aí, que é o Carlos Vieira, admira o Carlos Vieira, um grande jornalista evangélico, pertence à igreja do pastor Jorge Linhares, mas a gente vê claramente que o Carlos Vieira, ele é anti-nada. Ele é PSDB. Agora, tá certo essa roubalheira que está aí. Mas a presidente diz, a roubalheira sempre esteve, o fato nunca vem à tona. A roubalheira sempre esteve aí. Sempre esteve a roubalheira. A corrupção sempre esteve aí. Na Petrobras, em outros setores da economia. Então esse maçom está dizendo que o anticristo vai sair da maçonaria. O anticristo vai sair da maçonaria. Esse maçom diz. Ou seja, o anticristo será um homem, vai ser um homem político, com influência política e religiosa. Ele pode ser um autor, a Bíblia menciona o falso profeta. A besta e o falso profeta e o diabo. Os três vão ser lançados ao lago do fogo. O falso profeta, a meu entender, representa esse cristianismo que estaria apóstata. A maioria desses pastores são maçons. Só que eles não falam. Eles não falam. Se eu chego no público e falo, eu sou maçom, eles não falam isso. Mas eles são maçons. A maçonaria, os maçons estão infiltrados. Você sabe o que significa maçom? A palavra maçom significa pedreiro. Mas não é esses pedreiros, esses pedreiros. Na verdade não é pedreiro. Aquele livro faz essas casas. Antigamente, você pode ler também. Hoje, qualquer locadora deve ter filmes aí evangélicos. Eu tenho um filme evangélico de um pastor, inclusive esse pastor é judeu. Ele exibiu esse filme lá em Jerusalém, na época de Herodes, porque o templo, ele foi erguido por Herodes. O templo que Jesus frequentava ele. Foi destruído nos anos 70, aquele templo lá que Jesus frequentou, aquele templo, Jesus frequentava aquele templo, ensinava a palavra de Deus lá. Aquele templo foi destruído pelo imperador romano no ano 70.
o irmão lá, o pastor, filmou a pedra. O comprimento da pedra. A largura e o comprimento da pedra, que as pedras do templo eram encaixadas. Não tinha argamassa, essas coisas não. Eles encaixavam a pedra. Era uma arquitetura incrível. Igual as pirâmides do Egito. Mas como que eles levantaram aquelas pedras? Como que eles conseguiram colocar aquelas pedras pesavam? Mas se uma pedra daquela pesava 30 toneladas. Isso tem a ver com os maçons. Foram eles que construíram lá as pirâmides de Faraó. Eram segredos que passaram de geração a geração, estão até hoje aí de segredo. Se você é maçom, se alguém convidou você para ser maçom, você entrou para a maçonaria, é claro que quando você está lá, eles não vão passar tudo para você. Porque o que os maçons falam é o seguinte, os maçons que saem de lá. Eles ficam ali como se estivessem enganados. Eles vão ficando assim, eles vão passando pouca coisa para você, vai colocando, vai falando, aí você vai graduando. Grau. Aí chega num determinado grau, aí eles vão te passar verdadeiramente o segredo da maçonaria. Mas quando você chega a esse grau, o diabo já tomou sua mente. O que o diabo quer é tomar nossa mente. Ele quer pegar sua mente. Ele quer que você nunca conheça o projeto de Deus. Quando eu estou dizendo uma bola de Deus, não é te admirar que esses ministros, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, Paulo está falando que certos pastores, certos apóstolos eram ministros do diabo. E ele falava que as pessoas não podiam admirar, não, porque o Satanás está junto. Ele se transforma em anjo de luz. Então o que acontece? Esses pastores, os falsos profetas, eles têm inspiração para o diabo. O diabo já não quer. Já quer chegar sem entendimento. Eles já não pregam. Aí você fica inerte e não vive o verdadeiro evangelho e dá a sua disposição. Não que você tem que levantar a sua mão. Vou levantar a sua mão. Não que isso não valha. Isso vale, isso vai valer sua fé. Se você levantar a sua mão, eu quero aceitar Jesus. Mas você mesmo pode fazer uma oração na sua casa e pedir a marca de Deus na sua vida. Você pode comprar uma Bíblia, aqui vende Bíblia. Você pode ler a Bíblia. Hoje a Bíblia, todo mundo pode ter uma Bíblia se quiser. Qualquer um pode ler a Bíblia hoje é cultura. Antigamente, a Bíblia, até pouco tempo atrás, a Bíblia, nas igrejas católicas era em latim. A igreja católica não deixava o povo ter acesso a Deus. Os pais falavam, vocês ficam lendo muito essa Bíblia, vocês ficam doidos. Não tem nada disso. As pessoas estão ficando loucas aí, porque elas não estão lendo a Bíblia. Olha, e tudo mais. Eu vou falar uma coisa para vocês, essa desgraça que está acontecendo no mundo aí, é desgraça uma atrás da outra. Essa desgraça que está acontecendo aí, recentemente aconteceu. Foi ontem. Aquele estelionatário que estava pegando dinheiro do pessoal aí, Se o estelionatário está pegando dinheiro do pessoal e vendendo, foi preso pelo policial, porque pegou 10 mil reais para fazer negócio ridículo lá com a mulher do cara lá, para a mulher engravidar, que a mulher não podia engravidar. O cara era enfermeiro, farmacêutico. Aí, no linguajar do policial descobriu que ele aconteceu até em Minas Gerais, Belo Horizonte. Ele foi preso, hein? Ele falou que era pastor. Sabe por quê? Sabe por que está acontecendo isso? Porque o pessoal não está pregando evangelho. Não está pregando evangelho. Você deve conhecer o irmão Altino, ele fica aqui muito, ele está bem seguido aqui. Eu e ele vamos pregar aqui, ó. Nós vamos pregar na cadeia aqui, ó. Eu e o irmão Altino, nós vamos pregar na cadeia aqui, ó.
Chegamos lá naquela cadeia ali, ó, remanejamento de presos aqui da Lagoinha, aqui, ó. Pregando lá pros presos lá, nós estávamos pregando lá pros presos. Aí, as cadeias, as celas estão lotadas de jovens, a maioria é jovem. 20, 22, 25 anos. Chegava perto de mim e falava assim, eu já fui crente, eu fui evangélico, senhor. Eu fui evangélico, ora por mim. Aí eu sempre indago, eu sempre pergunto, mas você é evangélico? Pergunto, por que você parar não? Porque qual é a igreja que você é? Assembleia de Deus. Ah, beleza. Aí, eu indagava qual igreja que você era evangélica do Senhor, qual igreja que você era? Assembleia de Deus. Aí eu indagava com o outro, qual igreja que você era? Assembleia de Deus. Vai Assembleia de Deus lá na cadeia preso. Aí eu perguntava, o cara jogou a maconha lá no meu quintal, eu peguei a maconha, eu caí num assalto aí, vim parar aqui. Mas só por causa de quê? Muitas vezes acontece, eu acredito que eles foram sinceros comigo. Aí eu ia na Assembleia de Deus. Mas vai na Assembleia de Deus lá pra você ver. Vai na Assembleia de Deus hoje lá pra você ver. O que eu estou pregando lá? Vai lá pra você ver. O que eu estou pregando? É uma vitalhada, você não entende nada, você fala que é pentecostal. Você vai gritar, não, pentecostal, ó. Pentecostal é sem igual Pedro e Paulo, ó. Eu não tenho ouro e prata, mas eu tenho que ser levante em nome de Jesus, parar de fazer. Isso é pentecostal. Agora, ser roqueiro é outra coisa. Essa questão da Assembleia de Deus, você quer ser roqueiro, tem que ser arandio. Você quer gritar mais que arandio. Você deve ter visto ouvir falar de arandio. Arandio é roqueiro aí, ó. Satanista. Esse roqueiro mexe com o diabo, entendeu? Esse roqueiro, você tem inspiração com o diabo. Você fica querendo ser arandio lá. Você fica imitando arandio. Não resolve. Não prega o evangelho. Fica naquela questão. Você na Assembleia de Deus, não fica chateado. A sua igreja não está pregando o evangelho, está pregando o evangelho do judaísmo. Tem que juntar com Edir Macedo e ir lá com o tempo de Salomão para lá, pensar das conversas de Deus. Vai dar um dia para você. Porque o anticristo vai fazer um pacto com Israel. E vai dobrar o povo de Israel. Se você ler o livro de Daniel, você vai descobrir sobre isso. Os judeus não estão lá, o Messias voltou, o Messias chegou. E na hora que o anticristo colocar uma estátua, ele vai colocar uma estátua no templo de Deus, e dizendo que é o próprio Deus, a ficha dos judeus vai cair. Nós entramos numa fria, nós entramos na gelada. E vai se cumprir o que Jesus falou, eu vim com vocês na verdade, vocês vão receber, vai vir outro e vocês vão receber. Está se referindo ao anticristo. É o anticristo. Eu não sei dizer para vocês se a igreja, essa igreja que eu estou falando a vocês que tem a marca, vai estar aqui. Às vezes a igreja, os anjos da Biel já pegaram. Porque os anjos vão pegar todos os crentes verdadeiros e vão levar. Para encontrar com o Senhor. Eu espero que você esteja fazendo parte dessa igreja. Eu espero que você faça parte da igreja. Não fica fazendo parte desse pessoal que fica no all-in, não. Fala ver, eu vou fazer revelação. Você tem que pôr. Vai lá ver então o Link lá, então. Vai lá ver o Link tocar as músicas do diabo lá. Você tem o Link na turma lá do Link lá. Tá todo mundo a mesma coisa. Tem diferença, não? O anticristo, a besta, o falso profeta e o diabo vão ser lançados do lado do fogo. E não pense você que vai ser sozinho, não, meu filho. Os anjos do Senhor vão lançar só o diabo, o anticristo e a besta não vai lançar. Esses que foram banidos da face do Senhor também vão ser lançados lá. Eu espero que você não esteja entre eles. Eu espero que vocês não estejam entre esses que vão ser lançados, vão ser banidos da face do Senhor. Porque os pastores não pregam isso não. Vai nessa igreja já, não sabe o que o pastor está pregando lá. Ele vai estar pregando alguma coisa, falar sobre a roubalheira da Petrobras. E daí? O que eu tenho a ver com a roubalheira da Petrobras? Você é político? Você é do PT? Você é do PSDB? Sabe que o pastor vai estar preocupado com isso. Tem que preocupar
é que você tem uma vida com Cristo. Eu queria dizer para Cristo esses dias aí, sabe o que o pastor estava pregando? O pastor estava pregando daqueles cristãos que foram mortos lá pelo Estado Islâmico. Não tem Estado Islâmico com o lugar da Al-Qaeda? É Estado Islâmico? Eles mataram 120 cristãos, 12 cristãos aí, 5 dias. O pastor está pregando, ai, matou os cristãos.